Vamos lá, Lucas capítulo 18, o verso 35. Vou fazer a leitura do texto e após isso eu vou falar o tema sobre o qual nós vamos tratar nesta oportunidade. Fique atento. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, Jesus lhe perguntou, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. O tema da nossa mensagem aqui é a respeito da experiência do caminho. É muito interessante na Bíblia Sagrada quando a gente fala a respeito do caminho. Tem vários sentidos, tem várias conotações. Nós encontramos, por exemplo, lá nos Salmos de número 37, o verso 5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nesse caso, nós temos o caminho como o sentido da vida, tá bom? Dessa caminhada, dessa jornada, das nossas experiências com o Senhor, o caminho, tá bom? E direção de vida, condução de vida, e que você deve entregar ao Senhor para que Ele possa conduzir os teus passos pelo caminho. Aqui, no caso de Lucas capítulo 18, que eu acabei de ler, e o cego estava assentado junto do caminho. Muito bem, esse caminho realmente literal. Aqui é estrada por onde as pessoas andam, por onde as multidões passam. E esse homem estava sentado ali, junto do caminho, à beira do caminho. E quando nós tratamos a respeito da experiência do caminho, não é só esse homem aqui, não é só esse cego que vai ter uma experiência aí nessa posição, nessa situação em que eles se encontram, mas muitos outros que eu quero aqui nesta mensagem citar com vocês, que tiveram uma experiência do caminho ou no caminho. Mas, por fim, o mais importante que eu quero destacar da mensagem: o que torna a experiência do caminho mais excelente, mais extraordinária, mais maravilhosa? É quando Jesus, ele passa por esse caminho. A experiência, ela é outra, é uma experiência extraordinária, ok? Então vamos lá, olhando para aqui esse cego chamado, a Bíblia diz cego de Jericó, em outras passagens vai dar nome, que é Bartimeu, filho de Timeu, você sabe muito bem disso. Mas aqui, nesse caso, ele estava sentado junto do caminho. Qual que era a primeira experiência do caminho em relação a esse homem? E ele vivenciava, quando a gente fala de experiência, aquilo que você vivencia, é aquilo que você experimenta realmente no seu dia a dia. Qual que era a experiência dele junto daquele caminho? O texto nos diz, ele apenas mendigava. Essa era a situação dele. E como eu disse para vocês, esse aqui literalmente está à beira do caminho e a experiência dele é essa.
todo dia ele ia para aquele lugar e ali era a experiência corriqueira, cotidiana, aquele algo que não dava para ele nenhuma expectativa de mudança. Ele estava fadado a viver naquela situação, sempre mendigando, porque era cego. Cego não tinha oportunidade nenhuma naquela sociedade e não tinha nenhuma experiência diferente dessa, correto? Mas um dia ele, ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que era aquilo. Olha o que a experiência ela faz. Ele estava acostumado com os dias normais, dias corriqueiros, todavia, esta oportunidade aqui, algo diferente está acontecendo. Porque o cego, ele percebe que existia um barulho diferente, uma multidão, um alvoroço. Então, aqueles que andavam com Jesus por onde ia, imagina aqueles burburinhos altos que existiam. Então, ele percebe isso, de modo que ele chama a atenção. Então, ele pergunta o que era aquilo que estava acontecendo. Alguém vai responder para ele, dizendo: Jesus, o Nazareno, passa agora por aqui. Ora, irmãos, vejam como que a mensagem chega aos ouvidos desse cego. Olha a importância de se falar de Jesus. Aqui não foi uma pregação para aquele cego, aquele não foi uma pregação de meia hora, não foi uma pregação de 45 minutos, tampouco de uma hora. Não, a pergunta que ele faz àquele que estava ao redor, a pergunta foi respondida. E a pergunta foi o seguinte: o que é que está acontecendo? E alguém vai dizer: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Irmãos, quando ele ouve aquilo, a experiência dele do caminho vai ser diferente. Vai ser outra experiência. Ele logo já vai aproveitar essa nova oportunidade que está surgindo para ele. Então ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando por onde? Passando pelo caminho. Estavam juntos com Jesus, caminhando. Então perceba, Jesus não para. É uma caminhada em direção à cidade de Jerusalém que está sendo feita. E aqui nessa caminhada é rápida. E o burburinho, as pessoas que passavam ao redor dele. Mas ele, mais do que depressa, então gritava. E aqueles que ali iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, pronto. Jesus estava na caminhada, Jesus estava passando por ali, Jesus vai parar e vai chamar este cego para junto de si. E alguém vai chegar para ele e vai dizer o seguinte: olha, o mestre te chama. Levanta-te, vamos sair agora do caminho, vamos partir para uma outra experiência. E eu quero fazer a seguinte aplicação: quais têm sido as tuas experiências neste caminho, nesta vida, nos lugares onde você se encontra? As experiências têm sido sempre as mesmas, nunca muda nada, todo dia a mesma coisa. De repente, ao iniciar do programa e ao falar de gratidão pelo novo dia, e alguém pode pensar assim: mas o que há de novo nesse dia? Ora, essa experiência, ela está dependendo de você, de como que é que você está vivenciando o teu dia. Porque se você torna o teu dia corriqueiro, cotidiano, costumeiro, é a tua experiência. Mas saiba de uma coisa: sempre existe alguma coisa diferente acontecendo. E sempre existem novas oportunidades passando diante de nós.
naquela ocasião, vejam, Jesus, ele não foi até ali por causa do cego, não. Era o caminho dele, era aonde ele queria chegar, aquilo ali era a sua rota. Então, Jesus obrigatoriamente estava passando por ali. Agora, o cego resolveu ter uma nova experiência. Ele ali espiritualmente enxerga uma nova oportunidade. Embora fosse cego fisicamente, mas vejam, espiritualmente não. A mente dele tem uma mente aberta. Ele enxerga a oportunidade e vai abraçá-la. Então, como que ele faz? Ele grita, ele clama, ele suplica, até que Jesus então resolve parar. Aquele seu clamor, aquele seu grito chama a atenção de Jesus. Mas eu já destaquei outras vezes para vocês. Imagine Jesus. Jesus sempre estava no meio dessa multidão. Ele não estava pelas beiradas, não. Ele estava sempre no meio, porque a multidão sempre o cercava. Agora, repito, quanto barulho não existia ali no meio. Será que daria para ouvir um cego gritando? Hein? Será que daria para ouvir alguém gritar, sendo que a multidão fazia alvoroço, fazia barulho? Sim, fazia, porque o cego só percebeu a mudança na rotina ali por causa desse barulho. Ele não via, ele não enxergava. Então, chegou para ele a percepção de outra forma. Era o barulho que estava ali. Mas acontece que esse homem clamando era mais um que clamava na multidão. Só que esse homem aqui, ele clamava de forma diferente. E aí eu já me lembro agora de outra experiência de caminho. De quem? Da mulher de fluxo de sangue. Jesus também não estava passando por aquele lugar onde ela estava. Ela também estava no caminho dela. Ela estava na vida dela. Ela estava nos dias ali da sua caminhada. Já era mais um dia no meio daqueles 12 anos de sofrimento. Aquela mulher não tinha sofrido há 12 anos? Pois é mais um dia para completar 12 anos. Somando os dias para ir para os 13 anos, 14 anos, os 15 anos de sofrimento. Todavia, quando Jesus passa também por aquele caminho, que é o caminho em que ela se encontrava, olha a felicidade da mulher, que também viu a oportunidade de mudança, viu a oportunidade de uma nova experiência no caminho. Então esse é o tema da mensagem, a experiência do caminho. E ela mais do que depressa pensa consigo: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E ela então se levanta de onde estava, que provavelmente também à beira do caminho, e resolve ir até onde estava Jesus, no meio da multidão. E lá ela rompe com a multidão e toca. Esse era o propósito dela. Tocou na orla das vestes de Jesus e na mesma hora ela sentiu a sua enfermidade ter um fim. Acabou. Uma nova experiência. Ah, meus amados, Deus, ele está dando essa oportunidade para cada um de nós. Quais têm sido as nossas experiências? Será que nós estamos experimentando somente a reclamação, a murmuração, os questionamentos, as dúvidas, as incertezas desta vida? Nós estamos dando oportunidade para experimentar somente estas coisas, os obstáculos que nós temos enfrentado. Está na hora de nós experimentarmos algo diferente. Está no momento de nós vivenciarmos algo novo da parte de Deus. O Senhor deu para essas pessoas, eu citei 2 por enquanto, e o Senhor Deus deu a eles a oportunidade por meio de quem? De seu Filho amado Jesus Cristo. Lhes dando essa oportunidade, eles não perderam, eles quiseram ter uma nova experiência. Pense bem comigo, a mulher de fluxo de sangue, se ela fosse lá, não conseguisse tocar, se acontecesse o que ela temia, as pessoas ali identificarem ela como uma mulher de fluxo de sangue no meio da multidão, ela seria apedrejada, corresse risco, seria uma outra experiência, diferente daquela de ficar somente passiva ali, esperando as coisas acontecerem.
Ela resolveu agir. O cego aqui, se ele fica ali parado também, a experiência dele seria somente de saber que passou uma multidão, que passou um homem chamado Jesus por aquela região. Seria uma experiência diferente da que ele vivenciava todos os dias. Sim, seria uma nova experiência, mas nada que fizesse acontecer algo dentro dele, na vida dele. Mas ambos resolveram ter uma atitude e aproveitar a oportunidade. Jesus está passando, a oportunidade está passando. Como que nós estamos aproveitando isso? Então, a mulher de fluxo de sangue, ela foi então curada, Jesus a identificou ali e Jesus disse: vai, filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher saiu com a sua vida mudada e transformada, uma nova experiência no caminho. Esse aqui, Jesus ele teve a capacidade de fazer Jesus parar a sua jornada. Sim, porque Jesus para. O Senhor, ele está pronto a ouvir o clamor do necessitado. Jesus, ele veio exatamente para atender a necessidade dos homens, daquilo que eu não posso, daquilo que é impossível para mim. Jesus está pronto para atender, mas muitas das vezes precisa haver uma atitude, um movimento, um mover em direção àquilo que eu estou desejando. Para mim é impossível, mas para o meu Jesus não. Jesus tem poder para fazer. E esse homem então clama, Jesus manda chamá-lo, e quando chega para Jesus, olha a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Jesus não sabia da necessidade daquele homem, vendo aquele homem naquela situação em que ele se encontrava, porque um cego que mendigava à beira de caminho não estava bem trajado. Com certeza não, estava com certeza maltrapilho ali. E Jesus, olhando para ele, não sabia qual que era o seu problema. Pois bem, Jesus quer ouvir daquele homem qual que é o seu desejo, quer que ele verbalize, quer que ele realmente, além de ter a atitude de clamar, a atitude de se deslocar, não é Jesus que vai até ele, é ele que vai até Jesus, e Jesus agora ainda quer ouvir. Olha o processo da experiência do caminho, tem processo, gente. Até quando que as pessoas vão ficar paradas? Se parece que se adaptou, se acostumou, se moldou. É igual Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo. Pega a forma desse mundo e parece que está tudo certo, embora a experiência desse caminho aí seja horrível, seja terrível, mas já se adaptou. Já se acostumou com o sofrimento, já se acostumou com a angústia, com a dor, já faz parte do caminho, né, dessa pessoa. E ela parece que não tem mais expectativa de mudança e não faz mais nada para mudar. Porém, a mensagem desta manhã, existe sim uma oportunidade de uma nova experiência nesse caminho. E o Senhor, como Deus deu a oportunidade para esses dois que citei naquela ocasião, por meio de Cristo Jesus, hoje Deus está dando também a oportunidade para mim e para você ter uma nova experiência nesta caminhada, nesse caminho que nós estamos. Vamos nos levantar, vamos caminhar em direção a Jesus e vamos fazer o que tem de fazer. No caso do cego, no caso da mulher de fluxo de sangue, tocou. No caso do cego de Jericó, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E a resposta dele é objetiva, é direto: Senhor, que eu veja. Esse é o meu maior problema. Essa é a maior dificuldade. Se eu tiver vista, a partir de agora as outras coisas eu resolvo. Então vejam como que existe na nossa caminhada, nesse nosso caminho, coisas que cabem a nós fazer. E nós precisamos fazer. Agora, quando nos depararmos com o impossível, clamemos a Ele, busquemos a presença dEle, supliquemos a Ele, clamemos a Ele. Ele vai ouvir, vai responder. E o impossível Ele vai fazer.
Agora, a partir do momento que foi feito o impossível, o que é que eu vou fazer a partir disso? Então agora esse homem vê, será que ele vai continuar à beira do caminho mendigando? Não, com certeza não. Agora ele vai experimentar a vida. Agora ele vai viver tudo aquilo com intensidade que ele nunca viveu antes. Ele vai procurar um trabalho, ele vai procurar uma forma agora de estar inserido na sociedade, vai constituir família, vai voltar para a sua família. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar a partir do momento de uma nova experiência no caminho. E o Senhor, Ele quer que nós experimentemos isso. Você já foi alcançado pela graça, você já foi vivificado pela ressurreição de Jesus também, como Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo, Ele te vivificou, e agora você está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quais têm sido as suas experiências? Você está deixando a vida, este mundo te modelar, te moldar, e você está ficando aí no corriqueiro, só na reclamação, depois de ter experimentado da graça, da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus em Cristo Jesus, e você está acomodado, não está na hora de se levantar, dá uma chocalhada aí, ó, lança fora essas poeiras e vamos experimentar o novo que Deus tem preparado para nós. Então, nesta oportunidade, o Senhor está nos dando uma oportunidade, uma nova experiência neste caminho. Faça, levante-se, vá até Jesus, clame e saiba o impossível Ele vai fazer. O que você não puder fazer, Ele vai fazer. Mas o que é que nós vamos fazer após isso? Pois bem, aquilo que cabe a nós, não fiquemos de braços cruzados, não fiquemos somente olhando para as dificuldades e reclamando, tampouco olhando para trás querendo voltar. É para frente, olhe para Jesus, autor e consumador da fé, e vamos experimentar das coisas boas que Deus tem preparado para nós. Amém.